A partir de agora, eu queria que você anotasse a cronologia do fim, ok? Francisco morrerá ou renunciará, porque aquilo que ele veio fazer foi feito. Terminar o que João Paulo II iniciou. Não existe mais nenhuma justificativa para Francisco continuar como Papa. Ele irá renunciar ou irá morrer. Anote o que eu estou lhe falando, porque os seus olhos contemplarão esse fato e notícia. Ok? Donald Trump possivelmente será reeleito. Ele começou seu mandato em 2017 e o primeiro mandato dele termina em 2020. Possivelmente ele será reeleito e no princípio do seu segundo mandato ele assinará o decreto dominical na América. Possivelmente nos primeiros meses de 2021. Após a assinatura do decreto dominical, estão diante de nós apenas 1.335 dias para o fim. Um mês após a assinatura do decreto, começa a grande tribulação, ok? Ela será aberta com o grande terremoto de Apocalipse 8, versículo 5. Um terremoto que jamais teve outro semelhante em toda a história desse planeta. Esse terremoto servirá para marcar o início da grande tribulação. E nos primeiros 4 meses após esse terremoto, teremos as 4 primeiras trombetas. Uma chuva de meteoros varrendo a terra, queimando 1/3 da vegetação. Após isso, teremos um grande asteroide caindo no mar, fazendo com que tsunamis arrastem litorais por todo o mundo. Após isso, teremos um outro corpo celeste caindo na fonte das águas doces e, sem querer me precipitar, eu queria lembrar a você que uma das maiores fontes, se não a maior fonte de água doce desse planeta é a bacia amazônica, ok? Então, cairá outro corpo celeste na fonte das águas doces, contaminando essas águas e matando milhões de pessoas, não só nessa região, mas por todo o mundo. E após isso o sol escurecerá, para que na 5ª trombeta, aí sim, surja esse demônio habitando o corpo, semelhante ao corpo de João Paulo II, se dizendo ressuscitado, e em meio à destruição que esse terremoto e essas 4 trombetas causaram no planeta, imaginem alguém voltando da morte. Se ele está vencendo a morte, o que ele não pode vencer? E arrastará o mundo ao engano. E aqueles que ainda não aceitaram o decreto dominical, que foi assinado no início da grande tribulação, certamente o farão quando esse demônio aparecer como João Paulo II. Esse demônio proporá o decreto universal, porque o decreto será assinado no início da grande tribulação apenas na América, mas com o surgimento supostamente da morte de Carol Wojtyla, ele proporá o decreto dominical para todos os países do mundo. E após isso, será assinado um decreto de morte
para aqueles que se negarem a aceitar o domingo como o dia santo. Na verdade, o dia pagão, o dia onde na antiguidade se adorava o sol. Tanto que domingo significa o quê? Sunday, o dia da adoração do sol. Quando todos os deuses que não são deuses são demônios, desde o tempo de Nimrod, eram adorados. Na verdade, o próprio Satanás requererá essa adoração no futuro, como requereu no passado. E eu lhe pergunto, você está preparado? Você tem se preparado? Você tem buscado sair dos grandes centros e rumar para as pequenas cidades, para depois ir para os montes? Ou você tem se acomodado? Você tem procurado se livrar do seu pecadinho de estimação? Aquele que lhe envergonha, que lhe entristece diante de Deus e diante do espelho? Você tem procurado unir a sua natureza caída com o poder de Deus para que Ele possa lhe transformar à imagem e semelhança de Cristo? Bom, para finalizar, meus irmãos, eu queria lhe dizer algo a respeito do Brasil. O que eu vou lhe falar eu já tenho dito nos últimos anos, e eu vou repetir mais uma vez. A elite global, aliada à elite nacional, tem oprimido a nossa população, tem levado a nossa população à escravidão. E eles não vão permitir a retomada de um governo popular no Brasil. Não, 1000 vezes não. Imaginem depois de 4 anos de manipulação através do Poder Judiciário, da mídia, do Congresso e dos militares. Militares esses que não têm nada de nacionalistas, muito pelo contrário, são entreguistas e aliados ao poder internacional através da América. Você acha que eles vão permitir, após perderem 4 eleições seguidas, perderem a 5ª eleição? Vocês acham que eles vão aceitar perder a 5ª eleição seguida? Não, meus irmãos, eles não vão aceitar. E você sabe o que vai acontecer? Eles, na iminência de perder essa eleição, vão criar uma situação, nem que seja uma guerra contra um outro país, ou um ataque de falsa bandeira da Venezuela contra o Brasil, mas eles vão criar um clima de instabilidade dentro do Brasil ou fora do Brasil para justificar uma intervenção militar. Não haverá eleição. E se acontecer eleição, eles vão arrancar o presidente eleito novamente do poder. Porém, não vão esperar o tempo que esperaram. Vão fazer isso nos primeiros meses de eleito. Se você não acredita, espere tudo isso que você está recebendo nessa noite acontecer. Grave ou guarde essa mensagem, a ouça mais de uma vez e procure os nossos irmãos que fazem parte do nosso grupo para que eles possam lhe passar outras mensagens que temos dado ao longo dos anos, ok? Eu me chamo Luiz Fernandes e esse é o Ministério Irmãos do Rei. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Bye, bye.